a todos os que aqui estamos, em corpo e em espírito. E, de todo o coração, agradecemos poder estar aqui conversando sobre este tema. No placar nós vemos os nossos pensamentos, mas estão reticências, não é? Basicamente, agora vamos refletir sobre duas questões que nos foram colocadas, e são elas: os nossos pensamentos, desejos, sentimentos fazem parte de nós ou não? E uma segunda questão: se forem negativos, quais serão as consequências? Então, colocando-me na posição de também a mim me questionar, perguntei-me, mas quem sou eu? O que é que faz parte de mim? Quem somos nós? E no Livro dos Espíritos nós temos a resposta. Nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação. E o que é a inteligência? A inteligência é um atributo especial do espírito. Porém, nós, como o espírito e a inteligência se confundem, muitas vezes pensamos que são uma e a mesma coisa. Portanto, a inteligência ela é uma faculdade especial que nos dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de que existimos e de que somos diferente dos outros, assim como nos dá também os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover às nossas necessidades. Mas quando nós estamos encarnados, quem somos nós? Dizem-nos os espíritos que somos almas. E dizem-nos na questão 460, a vossa alma é um espírito que pensa. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. E num livro Psicologia do Espírito, de Adenauer Novaes, nós lemos isto. A profusão de pensamentos ocorre na mente humana, nas quais interferem os afetos, o desejo e a vontade. Então, os nossos pensamentos, eles são alimentados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. Para o psicólogo William James, ele diz, um dos fundadores da psicologia moderna, viveu de 1842 a 1910, ele diz-nos o seguinte: o fluxo do nosso pensamento caracteriza a consciência e a capacidade de pensar é inerente ao ser integral. Portanto, o ser integral não é só, muitas vezes nós pensávamos, não aqui, mas pensávamos como o corpo que vemos. Mas somos mais do que isso, somos o ser integral. Somos o espírito, que é o ser pensante, o corpo que nos permite estar aqui encarnados neste momento e a ligá-lo, o perispírito. Então, o espírito quer, o perispírito manda a mensagem ao corpo e o corpo age. Então, nós somos o ser que pensa, enquanto pessoa total. O pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar e pode ser controlado por treinamento. O pensamento humano, como nós sabemos, difere do dos animais porque é um pensamento contínuo, não é fragmentado. Então, o que é que governa o nosso pensamento? É a nossa razão, a nossa inteligência, mas ele é alimentado, é governado pelas emoções, pelos sentimentos e pelas paixões, pelos desejos. Emmanuel diz-nos desta forma: a mente é o espelho da vida em toda a parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade, dentro do sentimento, plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, a residência da alma
permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Então já podemos responder à primeira questão? Os nossos pensamentos, sentimentos e desejos fazem parte de nós. Somos precisamente isso. Nós somos o que pensamos, sentimos e desejamos. Somos isso, essencialmente. E Emmanuel diz-nos de novo: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nós um dia venhamos a identificar, e ele diz, no curso dos milénios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. A sabedoria infinita e o infinito amor constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então nós, à semelhança dele, também nós somos o pensamento. E o pensamento é tudo, ainda no entender de Emmanuel. Resumindo o que acabamos de dizer, ouçamos o que diz Joana de Ângeles. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Então, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não é uma elaboração cerebral do corpo. O pensamento não é do cérebro, o pensamento é o nosso ser, é o do espírito. O cérebro apenas permite que ele se manifeste. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. O homem de bem, pensando corretamente, como consequência da sua realidade interior, íntima, progride adicionando forças à própria estrutura. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados e doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito, e não o corpo, é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. Nunca mais nos vamos esquecer que os nossos pensamentos são alimentados pelos nossos sentimentos e desejos. E o pensamento é força. Por isso, ele atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. A duração do pensamento decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. O pensamento são os fenómenos cognitivos que procedem do ser real. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia de progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és, como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é gerador das tuas ações e estas, as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois são termos da equação existencial do ser humano. Olhem quão importante é este atributo dos nossos espíritos. Pensando na necessidade da ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros
Ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Então, podemos já responder à segunda questão, não é? Se forem negativos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, quais as consequências? André Luiz, no livro Ação e Reação, diz-nos assim: o pensamento é uma força viva e atuante. Atua à feição de onda, com a velocidade muito superior à da luz. E a mente é um dínamo gerador de força criativa. O espírito é um dínamo que cria. O espírito Francisco Dias da Cruz. O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. E Emmanuel diz desta maneira: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Então, nós temos a capacidade de continuar alimentando um tipo de pensamentos ou outro, não é assim? Porque de quem é a vontade? É do espírito, a vontade também é nossa. E Allan Kardec diz-nos na Gênese: os maus pensamentos, portanto, os pensamentos negativos, corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Então, nós temos o livre-arbítrio e podemos trabalhar em nós. Pode-se concluir assim, diz-nos Kardec, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico e que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, os nossos pensamentos podem ser lidos. E Ernesto Bolzano, no livro Pensamento e Vontade, dá-nos ideia do que formam os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto, como se fossem um gancho para ir buscar as coisas. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos de ódio ou de afeição originam formas semelhantes aos projéteis da afeição negativa. Projéteis, e também se for amor também, mas com certeza não são projéteis que vão ferir. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Estas são as formas que podem ser vistas na nossa aura. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. E mais uma vez trouxe Joana de Ângeles para
vermos a ação do pensamento em nós. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção da adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Não podemos mais ignorar. Tanto que nós estamos envolvidos pela energia dos nossos pensamentos. Vivemos na nossa aldeia mental, não é assim? E não é só, e vivemos sintonizados com aqueles que vibram com igual energia. Portanto, sabemos que somos energia, que o pensamento é energia, o sentimento é energia, tudo é energia, então estamos sempre em sintonia vibratória com aqueles que nos são afins. Então recomenda-nos Joana, acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Nós somos filhos de Deus e estamos aqui na Terra porque Ele nos concedeu a oportunidade de vencermos os desafios que cá iríamos encontrar. Não viemos para ser infelizes, viemos para fazer o nosso percurso, ainda com dificuldades, porque temos muita coisa para aprender e corrigir, mas não para sermos infelizes. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem, que é uma coisa interessante, não é? Quanto melhor nós nos habituarmos a pensar, a vibrar, tanto melhor o bem que atraímos. Portanto, somamos em todas as condições. Se vibrarmos negativamente, somamos negatividade. Mas se vibrarmos positivamente e estivermos vigilantes para isso, somaremos bondade. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Então, podemos ou não alterar os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, se eles forem negativos? Podemos. Temos que primeiro identificar em nós quais são e que sentimentos ou pensamentos ou desejos nós cultivamos que são contrários à lei ou às leis de amor e caridade. É preciso estarmos vigilantes a toda essa energia que se passa fora de nós. É fora de nós? Não. É em nós. Nós somos isso. O que sentimos, o que pensamos, o que desejamos. Jesus nos dizia: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E tem a ver com isto, meus irmãos, não é assim? Então, temos que ser nós a querer viver melhor. Viver melhor não é o que nós queremos.
É porque o pensamento é um fluxo contínuo, não há como parar. Mas nós podemos. Eu posso dizer, Isabel, para, não é? Eu posso. E ao dizer isto, eu vou modificar o fluxo deste pensamento. Então temos que usar a força de vontade para mudar e orar. Porque muitas vezes nós, até por este manancial de pensamentos com que nos cruzamos, em que estamos mergulhados, podemos ainda ser também tocados, perturbados pelos pensamentos negativos. Então, oremos, paremos e oremos. Encontrei aqui um pensamento muito interessante de Lao Tzu, que com certeza alguns já conhecem, mas eu não deixo de vos ler. Vigie os seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras. Eles se tornam ações. Vigie suas ações. Elas se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos. Eles se tornam seu caráter. Vigie o seu caráter. Ele se torna o seu destino. Então, nós temos que ser vigilantes. Temos e devemos. E, trazendo São Paulo a finalizar, diz-nos ele, na carta aos Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima, que são de Deus. E Jesus dizia, buscai o que é de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, que estas pequeninas reflexões que os espíritos amorosos nos trazem, nos tragam também a nós a luz sobre aquilo que somos e sobre aquilo e sobre a forma como nós trabalhamos esse manancial que somos. Agradecendo a vossa atenção e a vossa companhia, agradeço também à espiritualidade amorosa e a Jesus podermos estar aqui